Olá, colegas. Eu sou Carmita Abdo, atual presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa querida ABENS. Quero dar as boas-vindas aos espectadores desse webinar da ABENS. Para quem não conhece, a ABENS é uma associação multidisciplinar de profissionais da área da saúde, com o objetivo de estudo, atendimento, atualização e educação continuada em medicina e saúde sexual. A associação reúne hoje os maiores nomes, não só da medicina, como também da saúde sexual, como médicos, psicólogos e fisioterapeutas. Isso tudo distribuído em 6 departamentos e 5 comitês. Os objetivos da ABENS são a produção científica, a educação continuada, a troca de experiências e, principalmente, a divulgação para o público geral de material e conteúdo ético e de bons profissionais. E esse é mais um evento do Passarela ABENS, que é uma sequência de encontros semanais, sendo nosso último ciclo de eventos abertos a todos. Ele se iniciou no dia 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano, com o objetivo de apresentar a nossa associação para todos os profissionais da área da saúde que se interessam no estudo e no debate das questões relacionadas à medicina e à saúde sexual. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking entre os profissionais que trabalham com medicina sexual. Nos grupos exclusivos e privados de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais das suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais da área. Se quiserem saber mais sobre a nossa associação, siga nossas redes sociais. Além da conta no Instagram, temos um canal da ABENS no YouTube e um podcast no Spotify, onde vocês encontrarão programações exclusivas e gravações de eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento de hoje e aproveitem a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não são sócios da ABENS para se juntar, então, à nossa associação. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com, tudo junto, sem o tio e o C cedilha, e dizer que quer se associar. Nossa secretária, então, responderá o e-mail com as orientações necessárias para tal. E agora, desfrutem mais um sensacional evento da ABENS. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É um grande prazer para mim poder participar desse evento. Hoje o nosso departamento de cirurgia peniana vai trazer um assunto bastante, eu diria, espinhoso no nosso consultório, que é a doença de Peyronie, né? Vamos tratar especificamente do uso da terapia com ondas de choque, da atração peniana. Será uma sessão de ponto e contraponto, com a participação do Dr. Eduardo Berteiro, do Dr. André Cavalcante. Em seguida, teremos uma palestra da doutora Margarete Reis, que irá falar sobre os aspectos psicológicos, a abordagem psicológica desse paciente. E, na sequência, teremos também a participação do Dr. Alberto Bona. Ele vai falar para a gente como que a fisioterapia pode ajudar na condução desse paciente. Bom, então, ondas de choque na doença de Peyronie. Essa é a minha declaração de conflito de interesse. Bom, a doença de Peyronie é uma curvatura adquirida do pênis que habitualmente acomete homens por volta da 6ª década de vida, mas também é observada em homens mais jovens, por volta dos 40, dos 50 anos, e que é caracterizada pela formação de placas fibróticas na túnica albugínea. Clinicamente, ela se apresenta como uma deformidade peniana, que pode ser a curvatura em grau e direção variadas, um afinamento do pênis ou até mesmo um encurtamento. Em termos de prevalência, estima-se que cerca de 10% dos homens tenham a doença de Peyronie. A doença tipicamente se manifesta em 2 fases. Uma fase ativa, em que há uma intensa remodelação tecidual. Essa fase é caracterizada também pela presença de dor, seja durante a ereção, seja
na palpação da região de fibrose, e uma fase de estabilidade, onde os sinais e sintomas estão estáveis, inalterados por pelo menos 3 meses. Nessa fase não há esse processo de remodelação tecidual e a dor também não é um evento marcante. Não há um tratamento específico para a doença de Peyronie, de modo que o tratamento é direcionado aos sinais e sintomas. E se a gente pensa em um tratamento definitivo para a curvatura, invariavelmente a gente vai falar de cirurgia, que não é o escopo do nosso evento de hoje. A utilização de ondas de choque vem sendo bastante divulgada, né, sobretudo no tratamento da disfunção erétil. Nós, urologistas, temos uma certa familiaridade com esse tema, porque usamos, bem verdade que muito mais no passado do que no presente, mas continuamos a indicar a litotripsia extracorpórea para o tratamento de alguns cálculos urinários. Mas onda de choque, por definição, é o alto pico pressórico. E quando a gente fala em onda de choque de baixa intensidade, a gente fala numa elevação pressórica entre 5 e 20 megapascal num curto intervalo de tempo. Há 3 geradores de ondas de choque atualmente disponíveis no mercado: o gerador eletromagnético, eletrohidráulico e o piezoelétrico. Mas não há estudos clínicos comparando-se os resultados clínicos obtidos com a utilização dessas 3 fontes de energia. Quais seriam, então, os potenciais mecanismos de ação que justificariam a indicação da terapia com ondas de choque no tratamento da doença de Peyronie? O primeiro deles seria o próprio tratamento da disfunção erétil, que frequentemente acompanha os pacientes com doença de Peyronie, seja pela deformidade ou pela instabilidade que ela provoca no pênis, ou até mesmo pelo impacto psicológico causado pela evolução da doença, ou mesmo pelo envolvimento do tecido cavernoso pelo processo de fibrose. Uma outra indicação seria com finalidade analgésica ou antiálgica, e isso é possível, uma vez que as ondas, na verdade, a ortopedia já se utiliza desta modalidade com esta finalidade há algum tempo. As ondas de choque têm um efeito de inibição dos nervos periféricos, seja pela redução dos receptores para dor, pela hiperestimulação dos receptores sensoriais, de modo que a condução do estímulo nervoso é dificultada, como também pela liberação de sininas que atrasam a propagação do impulso sensorial. Um terceiro potencial mecanismo de ação seria a atuação direta das ondas de choque na placa. Isso permitiria uma certa flexibilização da placa e, por conseguinte, uma atenuação da curvatura peniana. E o quarto potencial mecanismo das ondas de choque em função da reação inflamatória que ela provoca no tecido peniano, com uma maior atividade dos macrófagos e, portanto, com um potencial de lise da placa característica da doença de Peyronie. E quais são, então, os resultados esperados com a terapia de ondas de choque de baixa intensidade? Será que ela melhora a curvatura? Será que é uma redução do tamanho ou da extensão da placa? Será que melhora a função sexual? E será que de fato tem esse efeito analgésico? Vamos ver o que a literatura diz. No que diz respeito à curvatura, essa meta-análise de 2016, que incluiu 3 estudos, um total de 198 homens, mostrou que a utilização de ondas de choque não foi associada a um benefício no que diz respeito à curvatura. Da mesma forma, quando se analisou os efeitos das ondas de choque sobre o tamanho da placa, uma análise conjunta de 3 ensaios randomizados mostrou que ondas de choque não trazia benefício no que diz respeito à redução do tamanho ou da extensão da placa. Por outro lado, essa meta-análise também com 3 estudos e 225 pacientes mostrou que a utilização de ondas de choque foi associada, sim, a um pequeno benefício na redução do tamanho da placa. Nos resta saber se efetivamente isso proporcionou benefício clínico para o paciente que experimentou essa redução no tamanho da sua placa. Em relação à função sexual,
Bom, há diversos estudos clínicos que mostram uma melhora nos scores de função erétil associados à terapia com ondas de choque, mas efetivamente a gente não sabe o real significado clínico disso e se esses efeitos são duradouros, e também não sabemos se a gente pode transportar esses resultados para os pacientes com doença de Peyronie. No que diz respeito ao alívio da dor, ao efeito analgésico das ondas de choque, os estudos que avaliaram este quesito utilizaram-se da escala analógica visual, uma escala que varia de 0 a 10, onde 0 é ausência de dor e 10 seria a maior dor que uma pessoa pode sentir. A grande dificuldade de interpretação desses estudos é exatamente o fato de que a dor é um parâmetro que invariavelmente evolui com uma melhora espontânea em cerca de 90% dos homens com doença de Peyronie. Mas, efetivamente, é o parâmetro em que há uma evidência científica de melhora realmente após o tratamento com ondas de choque. Esses estudos foram elencados numa revisão publicada em 2019 no Sexual Medicine Review, em que nós vemos persistentemente a melhora da escala de dor associada à terapia com ondas de choque, uma melhora nos scores de função erétil, mas é difícil caracterizar uma melhora significativa no que diz respeito à curvatura ou a tamanho da placa em pacientes com doença de Peyronie. No guideline da Associação Europeia de Urologia, já deste ano, elenca o tratamento com ondas de choque como uma alternativa eficiente para o controle da dor nos homens com doença de Peyronie, ao mesmo tempo em que destaca a ausência de benefício para a redução da curvatura ou redução da placa. Da mesma forma, o guideline da Associação Americana de Urologia também cita o tratamento com ondas de choque como uma alternativa para controle da dor na doença de Peyronie, mas com uma recomendação condicional, e reforça a ausência de benefício no que diz respeito à melhora da curvatura ou redução da placa. Nós participamos do projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira, juntamente com o Dr. Carlos da Rosa, e após uma ampla revisão da literatura, também enaltecemos o papel das ondas de choque como uma alternativa para controle da dor na doença de Peyronie, mas ausência de evidência científica que comprove o benefício quando se trata de redução da curvatura ou redução da placa. E o que dizer em relação à segurança deste tratamento? Bom, os riscos associados à terapia com ondas de choque de baixa intensidade é extremamente baixo e são autolimitados. Eu utilizo na minha prática a ondas de choque há cerca de 3 anos e a minha experiência coincide com o que a literatura diz. Os efeitos adversos são extremamente limitados e sem gravidade. E por fim, como mensagens para casa, eu lhes digo que a terapia com ondas de choque é uma tecnologia promissora, não invasiva e de baixo risco, e que muito provavelmente será utilizada em associação a alguma terapia regenerativa no futuro próximo. A grande dificuldade de incorporação desse tratamento na nossa prática ainda reside no custo, que é alto no nosso meio. Com relação à doença de Peyronie, o benefício proporcionado pelas ondas de choque é extremamente contraditório, uma vez que não há evidência científica de que o uso de ondas de choque interfira na evolução natural da doença de Peyronie. Há também uma carência de estudos com protocolos e metodologia padronizados, sequer a densidade de energia descrita em alguns estudos, então fica difícil ter uma conclusão clara sobre o papel desse tratamento na doença de Peyronie, mas a gente tem que considerar também que, em se tratando de Peyronie, a gente não tem um tratamento específico, não tem uma terapia padronizada. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para os doutores Eduardo Berteiro e André Cavalcante, que vão falar sobre a tração peniana. Na verdade, é uma sessão ponto e contraponto. O doutor Berteiro vai defender o uso da tração peniana e o doutor André
vai se contrapor e vamos mostrar o que há de literatura sobre isso. Boa noite, doutor Berteiro. Oi, boa noite, Ju. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bem, eu acho que o importante desse nosso webinar é tentar trazer o que o paciente procura. O que ele procura, quem tem doença de Peyronie? Ele quer um tratamento que seja conservador. Então, ele quer, de uma maneira geral, fugir da cirurgia. Tá? Então, como o Juliano mostrou muito bem, a onda de choque seria extremamente atraente, e é atraente para o paciente, porque não, seria um tratamento totalmente conservador, e o paciente procura isso. Então, com relação à tração peniana, o conceito de tração peniana para Peyronie já tem mais de 10 anos. O nosso colega Levine, lá de Chicago, vem defendendo a tração peniana. Só que eu vou trazer aqui bem rapidamente, porque nós não vai ser bastante dinâmica esse nosso webinar, eu não quero atropelar meus colegas, mas eu vou trazer aqui só para mostrar para vocês um novo dispositivo que foi lançado há pouco tempo atrás, que é esse artigo que vocês estão vendo aqui na tela, que foi publicado recentemente, e o nome desse dispositivo já foi apelidado de RestoreX, quer dizer, o nome dele, na verdade, de marca registrada RestoreX. Então, esse é o produto, é um produto que não tem no Brasil, essa é uma limitação, claro, né? O paciente tem que importar esse produto, e diferente de outros extensores, que fazem a tração peniana, a diferença é, aqui à esquerda, vocês podem ver, parece um bico de pato, mas ele apresenta uma superfície de tração mais ampla. Então, isso permite uma tração mais, assim, homogênea aqui. Aqui embaixo você vê como se fosse a glande do paciente. Eu vou mostrar uma foto de um paciente meu que eu tenho em tratamento. Aqui na coluna B, vocês veem que essa é talvez a grande originalidade desse dispositivo, que o paciente vai fazer uma contratração. Então, permitindo, entre aspas, a fragmentação ou até a fratura dessa placa, conseguindo que melhore a sua curvatura. Então, esse acho que é originalidade desse dispositivo, né? É a contratração. E aqui na coluna C vocês podem ver que ele apresenta vários modos para ser regulado de acordo com a unidade do paciente, né? A gente sabe que cada um tem um diâmetro, um comprimento, etc. Então, isso vai encaixar no pênis do paciente. Eu vou mostrar, acho que a seguir aqui. Esse é um videozinho que eu mesmo fiz quando chegou o dispositivo. Eu tenho um paciente que comprou o dispositivo, ele importou, e ele vem usando. Eu vou mostrar aqui como é que ele vem usando. Então, aqui acho que é só um videozinho para mostrar originalmente como é que é o aparelho. Aí a minha mão, obviamente, a escala, só para vocês terem uma ideia. Uma coisa que eu aprendi também, quem já usou esse aparelho, é de que o pênis não pode ter menos do que 10 centímetros. Se ele tiver menos do que 10 centímetros, você não vai conseguir encaixar o pênis do paciente no dispositivo, no aparelho. E eu tive um paciente que praticamente não conseguiu usar o aparelho porque o pênis estava muito retraído devido à doença de Peyronie. Então, essa é uma tração de segunda geração, traz essas inovações que eu já falei, é um clamp totalmente modificado, a contratração, que eu acho que é a principal inovação desse aparelho, e um ajuste totalmente dinâmico. Aqui é só um estudo clínico, aquele estudo que eu mostrei o primeiro diapositivo, só para simplificar para vocês. São 110 pacientes no total que foram randomizados num grupo controle e depois
usados durante 30 minutos por dia, 60 minutos por dia e 90 minutos por dia. Quando esse próprio aparelho ele vem com a bula, né, vamos dizer assim, entre aspas, e ele instrui o paciente por quanto tempo ele deve usar. Então, outro grande diferencial desse dispositivo, Restorex, para os anteriores, os tracionadores anteriores, é de que você precisa usar muito menos minutos por dia do que os outros. Os outros, historicamente, você teria que usar 4 a 6 horas por dia, o que trazia um desconforto muito grande. Esse você usa de 30 a 60 minutos por dia e os resultados já aparecem. Então, esse estudo, concluindo o estudo, né, são 110 homens, a média era de 60 graus, quer dizer, era uma curvatura significativa que impactava na qualidade de vida, isso aí a Margarete vai falar daqui a pouco. Foi comparado com o grupo controle, não foi comparado com outro tracionador, mas sim com o grupo que não fez tratamento, e houve uma melhora depois de 3 meses no grau de curvatura, e houve também, interessantemente, um alongamento, um ganho de comprimento. Então, são 2 atributos, assim, 2 resultados que realmente são bastante atraentes e que podem trazer alguma luz no final do túnel para nós que tratamos esses pacientes e que não desejam, de modo algum, a cirurgia. Então, aqui também, concluindo esse estudo, que é o estudo que foi apresentado ao FDA, né, ao órgão regulador americano, e que acabou aprovando esse dispositivo. Então, foi perguntado no final do tratamento desses pacientes se o tratamento resultou em melhora substancial para você. Então, 84% dos pacientes responderam que sim, que estavam satisfeitos com o tratamento. E a tração restabeleceu a sua capacidade penetrativa. Metade dos pacientes responderam que a penetração ficou mais fácil e que o aparelho realmente melhorou. E 37% falaram que sempre puderam penetrar, não tinham problema de penetração, apesar do Peyronie. Aqui é um caso clínico, é um caso meu mesmo, da minha clínica. É um paciente de 66 anos que vem sofrendo do Peyronie há mais de 3 anos. Você vê aí que ele veio em 2018, uma curvatura distal, dorsal, 60 graus. Ele é muito abalado emocionalmente, ele é casado, mas tem uma parceira extraconjugal. Ele não quer cirurgia, ponto final. Já indiquei cirurgia para ele, já tentei fazer de tudo para que ele operasse, é um caso bom para cirurgia, já tentamos tratamento oral, fiz 18 sessões de ondas de choque de baixa intensidade, e mostrando aí a casuística que o Juliano mostrou, não tive sucesso. Então, mas ele mesmo assim, ele queria continuar para ver se surtisse resultado, e agora em fevereiro ele adquiriu o Restorex, e eu mandei, acho que uma mensagem para ele ontem. Aqui é o próprio paciente, então esse é como deve ser utilizado. Então aqui está bem tracionado, você vê que ele tem um pênis praticamente no limite aqui, o aparelho aqui está praticamente no comprimento mínimo, então o pênis está bem tracionado. Se você colocar a mão aqui você até sente o ligamento aqui, o suspensor bem tracionado, e aqui é a contratração. Então ele tem uma curvatura, como eu mencionei para vocês, distal e dorsal, e aqui a contratração. Então esse paciente vem usando isso, ele usa um período por dia esticando e usa um período por dia na contratração. E eu perguntei para ele, aqui no WhatsApp, eu acho que foi há 2 dias atrás, como que ele estava indo. Ele começou então em 25, vai fazer 3 meses, dia 25 de maio, e ele praticamente resumiu para mim que ele não sentiu muita diferença ainda. Então, obviamente que é um caso único, né? A gente não consegue ter muitos casos, porque
Como eu já disse, o aparelho não tem no Brasil, precisa importar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma luz no fim do túnel. Eu acho que eu vou continuar para os pacientes, especialmente para os pacientes que têm um histórico de menos de 1 ano, de repente pode ser um alento no tratamento antes de uma cirurgia. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar. E agora eu vou descompartilhar aqui e vou dar a palavra ao meu querido colega André Cavalcante, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, André. As observações contra o extensor, na verdade, eu utilizo o extensor na minha prática, então a gente vai tentar pontuar de uma forma crítica e focar muito no que a gente tem no Brasil, tá? Então eu vou até não discutir o Restorex, que eu acho que, sem dúvida, é a opção hoje com maior evidência científica. A gente vai falar um pouco do que a gente tem no Brasil, tá? Então, só para pontuar rapidamente que a terapia por tração peniana, né, que é abreviado como PTT pelos americanos, estrangeiros, Penile Traction Therapy, ela usa forças mecânicas para alinhar e esticar o pênis. Ela é utilizada, a terapia de tração é utilizada em outras condições, como deformidades dentárias, contraturas e desvios ósseos. Parece existir uma ação a nível molecular, por mudança de uma forma, falando de uma forma geral das terapias de tração, em diversas especialidades, como alteração da composição da matriz extracelular, modulação da apoptose, alterações da expressão gênica e proliferação tecidual. Na contratura de Dupuytren, ela tem uma ação por remodelar colágeno e também por ser descrita a solução dos nódulos fibróticos. Existe essa correlação entre a doença de Dupuytren e a doença de Peyronie. Os extensores são vendidos, a gente vê uma série de questões na internet vendendo os extensores para provocar um aumento peniano. Em geral, ele é vendido com um aumento peniano de vários centímetros depois de pouco tempo de uso dos extensores. Curiosamente, eu peguei um desses extensores que tinha uma referência de aprovação para um RDC da Anvisa e chequei esse extensor na Anvisa, e essa RDC não tratava especificamente de extensor, tratava, na verdade, de alimentos e de embalagens, e não consegui ver nada específico sobre extensores. Ou seja, na prática, nossa fonte de extensores no Brasil vem de sexy shops e dessas opções do mercado negro. Existe um trabalho falando de aumento peniano em uso dos extensores em pacientes com queixas de encurtamento, mostrando que é possível sim ter um ganho aí com o uso dos extensores, tá? Mas é um ganho limitado. Os autores falam aí num ganho em torno de 1 centímetro. Aqui é um outro trabalho em pacientes com dismorfofobia e com queixas de diminuição, de alteração de tamanho peniano, de novo mostrando que a extensão pode realmente dar um ganho, mas de novo um ganho limitado, e nesse trabalho mostra que não há efeitos em relação à largura, e obviamente a gente está tratando de paciente com dismorfofobia, que a satisfação do paciente foi muito modesta, mas de novo um grupo pequeno. Quando a gente fala de extensores na doença de Peyronie, a gente tem que separar um pouco, né? Ele vai ser utilizado isoladamente ou combinado com outras terapias na fase aguda crônica, e ainda o extensor no pós-operatório. E aí, falando de uso isolado, como já citou o Bertero Levine, publica um trabalho em 2008, um trabalho prospectivo não controlado, mostrando aí um incremento entre 0,5 a 1 centímetro, né, utilizando pré e pós na fase aí crônica, né? Não houve resultados estatisticamente significativos, apesar de que uma percentagem significativa dos pacientes ele descreveu esse aumento, né? Mas não houve resultados insignificativos e marcantes para comprimento, largura e ereção. Esse é um outro trabalho também na fase crônica, né?
depois de 6 meses, ou vendo um aumento estatisticamente significativo no pênis flácido tracionado, mas não houve estatisticamente diferença para grossura e curvatura. Os resultados foram mantidos em 12 meses e não foi observado alterações no IF e nas características da placa. E aí, de novo, a gente fala aí de aumento 0,8 a 1 em relação a tamanho, ou seja, de novo, esse mesmo aumento aí relativamente limitado. Esse talvez não, é o maior trabalho em relação à utilização dos extensores, né? É um trabalho também prospectivo, com um número maior de pacientes, 96 pacientes, aí sim, na fase aguda, numa fase aguda bem estabelecida, estudo comparativo de 2 grupos, mas não randomizados, melhora no comprimento, largura e diminuição da curvatura, melhora da função sexual, e os autores colocam, sim, que há um grupo de pacientes que vão se beneficiar do extensor, pacientes jovens, com curvaturas pequenas, menores do que 30 graus, e com menos de 3 meses de evolução, ou seja, um grupo que vai se beneficiar, realmente um grupo que tem que ser muito bem selecionado. Existem muito poucos trabalhos em relação à terapia combinada, e aqui eu cito alguns trabalhos utilizando uma combinação de injeção com verapamil, N-arginina e pentoxifenina, apenas um trabalho em relação à colagenase, e um outro trabalho aqui, se não me engano, em relação ao verapamil também. Tá? Esses trabalhos não mostraram diferenças com o uso da injeção com e sem tração, ou seja, a gente não conseguiu no grupo de terapia combinada, que até a gente teria uma expectativa de um resultado melhor da tração, resultados satisfatórios na literatura. No pós-operatório, os extensores podem ser utilizados como parte da reabilitação após a faloplastia com enxertos, ou mesmo com plicatura. A minha experiência e aí é um problema, quando iniciar esse tipo de tração, são pouco toleradas pelos pacientes, principalmente na fase inicial do pós-operatório, principalmente quando esse acesso foi subcoronal. Se decisões subcoronais com desenvolvimento, os pacientes não toleram extensores, então, se você for operar esse paciente para usar extensor, prefira um outro acesso, provavelmente. Existe um trabalho na literatura, especificamente em pós-operatório, em pacientes que sofreram aplicatura e enxertos, iniciando 3 a 4 semanas de pós-operatório, mostrando que havia melhores, foi observado melhores no comprimento no final da tração. Uma grande problemática desses trabalhos é uma padronização de tempo, né? Então, você vê aqui só um exemplo, né? Em relação à tração, ao tempo de tração, realmente uma variabilidade muito grande nos trabalhos, mas a maioria dos trabalhos para esse tipo de tração, tirando o Restorex, as trações que a gente tem disponíveis no Brasil, elas são superiores a 3 horas por dia. Então, em relação a extensores, esse é o extensor que a gente tem no Brasil com mais facilidade, aí tem Sordin, tem uma série de tamanhos, de marcas, né, que se encontram na internet. A maioria dos estudos são pequenos e sem randomização, apesar de serem comparativos, em geral, são abertos, sem seleção, com a seleção do tratamento pelo paciente. A maioria dos estudos utiliza apenas um modelo de extensor, e a gente não sabe se os resultados podem ser extrapolados para outros modelos. O grande problema é que há uma ausência de padronização de protocolo, principalmente em relação ao tempo da aplicação. A gente tem necessidade de acesso a produtos de melhor qualidade no Brasil, como já citou o Berteiro. Provavelmente a gente vai ter uma grande variabilidade de tipo de tensão aplicada e da qualidade desses equipamentos, mesmo que a gente tenha um mesmo modelo ou cópias de um modelo que já está bem estabelecido na literatura. A maioria dos estudos utilizam esse tipo de modelo, esse modelo de extensor. A gente não tem uma padronização de tensão de outras características. Alguns são metálicos, alguns são plásticos, etc. Apesar de alguma indicação de vantagem no seu uso, principalmente na fase aguda e no pós-operatório, a eficácia desse tipo de tratamento está longe de ser provada, e há necessidade da evolução do desenvolvimento de modelos de extensores, como a gente vê o Restorex, principalmente para melhorar a adesão do paciente, que não é referida nos estudos, mas muitas vezes ela é difícil quando a gente utiliza os modelos que a gente tem disponível no Brasil. Bom, era isso que eu queria discutir, e
eu fico aberto aí para as discussões no momento que for necessário. Obrigado. Excelente, André, muito obrigado. Agora, a gente vai reservar um tempo para discussão no final, mas agora eu queria que a doutora Margarete Reis entrasse com a sua apresentação. Margarete, você está por aí? Estou. Opa, bem-vinda, Margarete. Obrigada. Deixa eu procurar aqui. Bom, então vamos lá. Vou falar sobre a abordagem psicológica do paciente com doença de Peyronie. E, independentemente do grau de curvatura do pênis, a doença de Peyronie apresenta um grande impacto psicológico sobre o paciente. Os pacientes com doença de Peyronie apresentam grande prejuízo de sua autoestima, em consequência tanto das alterações da autoimagem corporal como do funcionamento sexual. A doença de Peyronie leva a mudanças na aparência do pênis, curvatura, encurtamento, que é um aspecto central da autoimagem masculina. A deformidade do pênis é fonte de grande constrangimento e vergonha, e muitos pacientes evitam olhar o próprio pênis. Os homens com doença de Peyronie podem ter grande dificuldade em conseguir penetração em função da existência da curvatura e da dor no pênis. Podem não mais conseguir ter relações sexuais em algumas posições. O constrangimento e a vergonha associados a essas situações podem alastrar-se para outras áreas da vida e os pacientes sentem-se isolados e solitários. Conforme esse diagrama do modelo conceitual do impacto psicológico sobre o paciente com doença de Peyronie, a deformidade do pênis e consequente alteração de sua aparência física afeta o homem em 3 dimensões. A primeira, em decorrência da dor, do incômodo e da alteração da forma do pênis, os pacientes se sentem inferiorizados com baixa autoestima. Na segunda dimensão, a deformidade física, deixa eu mostrar aqui. A deformidade física do pênis e a baixa autoestima afetam o desejo sexual. Muitos pacientes passam a evitar a intimidade e relações sexuais. E a função sexual, a vergonha, a dor associada à ereção e à penetração e a baixa autoestima podem levar ao desenvolvimento de disfunção erétil. E na terceira dimensão, a sensação de... Cadê aqui o cursor? A sensação de vergonha e a baixa autoestima podem levar ao comprometimento global das relações interpessoais, pois os pacientes muitas vezes se isolam, evitam atividades sociais e contato com parcerias. Em função do impacto sobre essas 3 dimensões, muitas vezes os pacientes não procuram tratamento e passam a viver presos em um ciclo de desesperança, vergonha e isolamento. Os homens, Rosen e tal, conduziram um estudo qualitativo em que realizaram grupos focais com homens com e sem doença de Peyronie. Os homens com doença de Peyronie descreveram-se de forma muito pejorativa, como monstros ou nojentos, e relataram sentirem-se menos homens por causa da doença. Vários deles evitavam a atividade sexual durante anos, principalmente se não tinham parceria fixa, tanto pela vergonha como pela sensação de não poderem satisfazer as parcerias. Também relataram que tiveram de alterar seu script sexual pela impossibilidade de realizarem algumas posições em função da dor e desconforto. Além disso, não conseguiam conversar com outros homens sobre sua doença, tinham vergonha de procurar ajuda médica e se sentiam estigmatizados socialmente. O impacto psicológico da doença de Peyronie é semelhante para homens que fazem sexo com homens e para homens que não fazem sexo com homens, afetando negativamente tanto o estado emocional como as relações íntimas da maior parte dos homens de ambos os grupos. Aproximadamente 50% dos homens com doença de Peyronie apresentam sintomas depressivos, depressão moderada 26% e depressão severa 21%. Os sintomas depressivos são frequentes tanto no início da doença como vários meses após o diagnóstico. Os scores do domínio
de saúde mental da escala de qualidade de vida do SF-36 também são mais baixos que dos homens da população em geral na mesma faixa etária. A presença de sintomas depressivos está associada a ser solteiro e apresentar encurtamento do pênis. Além da elevada incidência de depressão, homens com doença de Peyronie apresentam maior risco de apresentar outros problemas de saúde mental, tais como transtorno devido ao uso de substâncias psicoativas, transtornos ansiosos e comportamentos de mutilação. A doença de Peyronie também causa impactos psicológicos sobre a parceria, como mostram estudos realizados com casais heterossexuais. Estudos conduzidos no Canadá e na Itália mostraram que as parcerias dos pacientes apresentavam diminuição do desejo sexual e da lubrificação vaginal, dor na penetração e menor satisfação sexual. A avaliação psicológica dos pacientes com doença de Peyronie é importante para a escolha do tratamento a ser indicado e para ajudar os pacientes a obterem maiores níveis de satisfação com o tratamento. Estes pacientes apresentam intenso sofrimento psicológico e, por vezes, se submetem a vários tratamentos diferentes com a obtenção de resultados parciais. De acordo com a literatura, pacientes com doença de Peyronie que se submetem à cirurgia de implante de prótese peniana têm maior probabilidade de insatisfação com os resultados da cirurgia do que pacientes com disfunção erétil. A avaliação também é importante para apresentar ao paciente a possibilidade de construção de novas formas de intimidade e de um novo roteiro sexual com a parceria. No caso de indicação de implante de prótese peniana, durante a avaliação psicológica, é possível a investigação de expectativas irrealísticas quanto aos resultados do tratamento, já que alguns pacientes esperam um aumento do tamanho do pênis após a colocação da prótese, resolução de todos os conflitos da relação, sejam sexuais ou não, e até mesmo de conflitos em outras áreas de suas vidas, como trabalhos, amizades, etc. A avaliação psicológica no ambulatório de medicina sexual da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC realiza essa avaliação em duas etapas, sendo que a primeira etapa é de entrevista semi-estruturada com o paciente e a parceria, em que a gente colhe histórico da doença, histórico do relacionamento afetivo sexual, uso de substâncias, expectativas sobre o tratamento, e a etapa 2 com instrumentos padronizados, quais sejam modelo dos 5 fatores de personalidade, que indica abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, neuroticismo, estabilidade ou instabilidade emocional. Também o rastreamento de sintomas depressivos / ansiosos, que é o SRQ-20, composto por 20 questões, 4 sobre sintomas físicos e 16 sobre queixas emocionais. E também o de qualidade de vida, o SF-36, que engloba 8 modalidades da qualidade de vida: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde emocional. De maio de 2018 a novembro de 2019, 58 pacientes candidatos à cirurgia de implante de prótese peniana foram avaliados com o uso de protocolo de avaliação psicológica do ambulatório de medicina sexual da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, dos quais 19% apresentavam doença de Peyronie. Foram considerados inaptos para a realização da cirurgia 26,7% dos pacientes. Em nossa experiência, os pacientes com doença de Peyronie apresentaram scores de neuroticismo, qualidade de vida e sintomas depressivos / ansiosos semelhantes aos dos pacientes com disfunção erétil isolada. Por outro lado, os pacientes com doença de Peyronie apresentaram maior abertura a novas experiências. Os pacientes considerados inaptos para a realização da cirurgia no momento da avaliação psicológica recebem encaminhamento para psicoterapia e ou acompanhamento psiquiátrico, e nova avaliação é realizada antes do agendamento do
do procedimento cirúrgico. O Peyronie's Disease Questionnaire é um instrumento, o PDQ, é um instrumento específico para a avaliação de pacientes com doença de Peyronie em relação a aspectos físicos e emocionais. Ele foi desenvolvido para avaliação de resultados de tratamentos da doença em ensaios clínicos e publicado em 2013. Ainda não tem tradução e validação para a língua portuguesa. Está disponível neste link aqui. O PDQ ele é composto por 15 questões que avaliam 3 domínios, sendo sintomas físicos e psicológicos, dor no pênis e incômodo com os sintomas. Em relação às abordagens psicoterapêuticas da doença de Peyronie, nós temos a terapia individual, cujos objetivos terapêuticos são a autoaceitação em relação à autoimagem e imagem corporal, a recontextualização dos sintomas da doença de Peyronie para ajudar o paciente a reinterpretar os efeitos dos sintomas sobre a sexualidade e a qualidade de vida, e o desenvolvimento de habilidades de enfrentamento efetivas para lidar com emoções negativas. Na terapia de casal, os objetivos terapêuticos são a expansão das definições de intimidade e sexo do casal, exploração de atividades sexuais não ligadas à penetração/criatividade, a melhora da comunicação sobre sexo para desenvolvimento de mais confiança, determinação do que satisfação sexual significa para o paciente e a parceria, e desenvolvimento de métodos alternativos para atingir satisfação sexual. E a terapia de grupo, cujos objetivos terapêuticos são promoção de suporte social entre pacientes com doença de Peyronie lidando com problemas similares para reduzir sentimentos de isolamento e emoções negativas, promoção de suporte social entre parcerias de pacientes com doença de Peyronie lidando com problemas similares para reduzir sentimentos de isolamento e emoções negativas, e aprendizagem de habilidades de enfrentamento de outros pacientes com doença de Peyronie ou seus parceiros. Muito obrigada pela audiência. Excelente, Margarete, muito obrigado. Eu queria agora ouvir do Alberto. Alberto, fala para a gente aí como é que a fisioterapia pode ajudar esse nosso paciente com doença de Peyronie, como é que ela pode... Enfim, qual que é a sua experiência? Conta um pouquinho para a gente aí. Boa noite, Alberto. Oi, boa noite, Juliano. Eu primeiro queria elogiar as apresentações de vocês, né, anteriormente. Em relação à fisioterapia, sempre que a gente pensa em um tratamento conservador para diversas disfunções urológicas, enfim, a gente sempre lembra e pensa na fisioterapia, né? E você falou da terapia dos problemas de choque, o Eduardo falou da tração peniana, e os dois são recursos que nós, fisioterapeutas, também podemos estar utilizando em nossa prática, né? Já foi lançado um acordão do nosso conselho falando sobre a terapia dos problemas de choque, que o fisioterapeuta ele está apto a utilizar desde que ele faça o treinamento anteriormente. E a tração peniana também não é algo exclusivo, por exemplo, de um recurso médico, né? Então, o fisioterapeuta também poderia estar utilizando. A questão é que existem poucos fisioterapeutas no Brasil que atuam especificamente nessa área de urologia, tá? Tanto na parte sexual, na parte miccional, não, na miccional a gente já tem mais fisioterapeutas que atuam nessa área, mas na parte sexual são poucos. Então, assim, na verdade, esses pacientes dificilmente chegarão ao fisioterapeuta. Na minha prática, o que a gente tem é que, como eu trabalho aqui em um consultório grande aqui no Rio de Janeiro, né, na Clínica Saluté, e na clínica existe todo um encaminhamento de pacientes para toda a equipe. E eu trabalho bastante, na verdade, com a vacoterapia, né, e já tem aí alguns estudos que falam ali de benefícios da vacoterapia para Peyronie,
né? Então, não são bons estudos com a melhor qualidade metodológica, eu tenho essa noção, na verdade, até pior, se a gente for comparar com esses que vocês mostraram, mas tem até um ensaio clínico randomizado que comparou um grupo de pacientes que só fez vacoterapia, o outro fez vaco mais colagenase, e, na verdade, eles viram que o efeito positivo foi da vacoterapia na diminuição da curvatura peniana. Eles não tiveram resultados na diminuição da placa fibrótica, mas na redução da curvatura, sim. Então, eu já tive alguns pacientes que utilizaram a vacoterapia, lembrando que, como esses pacientes também podem ter disfunção erétil, a vacoterapia também ajudaria aí nessa disfunção erétil. Então, assim, eu tive resultados positivos, mas bem aquém do que a gente gostaria de ter, né? Então, infelizmente, a gente tem ainda essa dificuldade de ter resultados, na verdade, positivos, que eu digo, no sentido do paciente achar essa mudança, né? Porque de nada adianta diminuir 10 graus de curvatura, ou, enfim, aumentar um pouco o comprimento peniano, se isso não vai mudar a qualidade sexual, tanto do paciente quanto da sua parceria. Então, assim, quando a Margarete, ela comenta sobre todo esse aspecto sexual, de problemas psicológicos, eu acho que tem que ser claro, desde o momento que a gente atua com esses pacientes, que a gente tem que dar o prognóstico para eles, né? E o prognóstico, infelizmente, para o tratamento conservador, não é o melhor prognóstico possível. Mas, dentro da minha prática, eu estou trabalhando mais realmente com a vacoterapia, as orientações fisioterapêuticas e também toda a parte de educação sexual. É isso. Interessante, Alberto, interessante. Acho que o grande problema também do Peroni é a ausência de padronização, né? O André colocou isso muito bem. O Restorex talvez veio para padronizar, né, essa história da tração peniana, e a gente saber efetivamente se a gente está dando tração ou não, porque até para recomendar o paciente para comprar um dispositivo é complicado, né? Enfim, então a gente sabe que a aderência ao tratamento é extremamente difícil, mas eu acho que uma coisa que deve ficar clara aqui é que eu até, Berteiro, me surpreendi com o resultado desse teu paciente, porque na verdade assim, se tem um momento ideal para a gente indicar a atração, seria naquela fase inicial, correto? Na fase, esse paciente tem 3 anos de evolução, é isso mesmo, Berteiro? 3 anos. 3 anos 3 anos de evolução. É. Bom, Alberto, com relação às ondas de choque, esse é um tema que eu tenho estudado bastante, todos sabem disso, mas é um outro problema. A gente tem muito dispositivo no mercado que efetivamente não dá onda de choque, né? Mesmo os 3 geradores, a gente não sabe se eles fazem a mesma coisa, né? Eu já trabalhei com eletromagnético, que eu continuo trabalhando, já trabalhei com eletrohidráulico e, enfim, a minha impressão é que os efeitos biológicos são diferentes, que são energias diferentes, a sensibilidade do paciente é diferente, e eu pude perceber, uma amostra pequena, diferença quanto ao resultado clínico. E se você vai ver a literatura, na verdade, enfim, a gente não sabe o que o pessoal usou, qual foi a energia usada, então é difícil a gente ter uma conclusão clara sobre isso. Eu acho que o Berteiro também usou, o André também acho que usa onda de choque. E qual que é a experiência de vocês nesse perfil de paciente de Peroni inicial? Entendi. E aí, até imaginar em um estudo que fizesse a comparação entre esses aparelhos, né? A gente sabe que a maioria dos estudos, eles têm o próprio interesse ali mesmo do mercado, do aparelho. Imagina você fazer um ensaio clínico randomizado com 3 aparelhos diferentes. Então, assim, não vai ser fácil, né? Ju, eu usei, na verdade, o eletromagnético, que é o do Aries, em 2019, para Peroni, e eu usei em vários pacientes, cerca de 20 pacientes, e para Peroni. E eu tentava bater na placa, eu acho que você também chegou a fazer isso, não sei, André, e machucava até minha mão, fazendo a aplicação, eu tinha a nítida impressão que iria fragmentar, porque eu chegava a bater
com a potência muito alta, sabe? Então, mas assim, de qualquer maneira, os resultados foram muito desapontadores com respeito à curvatura, e alguns pacientes, inclusive, eu não consegui continuar o tratamento por questão da dor. Então, você falou que a dor melhora, mas eu tive pacientes pelo menos com eletromagnético, que não toleravam a dor. Não sei se você passou por isso. Mas aí é porque também. a gente aumenta muito a intensidade, né, da energia, então realmente é e aí ele sente dor. Mas com finalidade analgésica, né, se você não aumentar muito a intensidade, assim, também uma amostra pequena, mas eu tive bons resultados. Mas com relação à placa, eu não indico na minha prática. E outra coisa, não sei se o André pode falar também, eu já li também que não se deve aplicar onda de choque apenas na placa, você deve aplicar como se você fosse fazer para disfunção erétil. Qual que é a tua teoria aí, o André? Então, eu uso minha máquina, eu uso a piezoelétrica, tá? Que é da Wolf. Não uso alta energia. Dentro desse cenário, eu uso energia muito semelhante à da disfunção erétil. A máquina da Wolf, ela tem uma característica que o probe dela é um probe que ele é mais linear, então ele dá energia no segmento, e você apoia o pênis, e ali você consegue passear sobre a placa e acaba efetivamente alterando tudo. Então, a onda de choque, a gente tem que entender ela como uma técnica de medicina regenerativa, porque ela tem características de regeneração tecidual. Acho que quebrar a placa com alta energia, você pode até piorar a placa e gerar mais processo fibrótico. Eu utilizo basicamente em pacientes na fase aguda, e eu tenho utilizado, estou começando a comparar, mas eu tenho usado a ressonância para definir a fase aguda, a fase crônica. A ressonância é um exame muito interessante para ver processo inflamatório da placa. Então, os doentes que eu vou usar, eu ainda não tenho doentes ainda para comparar o pré e pós da ressonância, mas, obviamente, num tempo de 3 meses, você pode ter a evolução natural da doença, vai ser difícil de entender, mas eu tenho utilizado a ressonância na tentativa de identificação, e aí sim, esses pacientes com desconforto, com dor, o efeito anti-inflamatório e analgésico da onda de choque é bem interessante, e eu tenho associado de novo, a gente está falando de tentar maximizar resultado, eu tenho utilizado o extensor junto com a onda de choque. Eu acho que a onda de choque, como ela diminui a dor, ela faz com que esse paciente tolere mais o extensor. E eu acho que essa associação é uma associação interessante, mas vai ser muito difícil a gente ter uma prova de randomização, porque a complexidade e o N necessário para essa randomização vai ser muito difícil. Mas se hoje, quando eu ofereço onda de choque, é para o paciente na fase aguda. Cada vez mais eu tenho usado a ressonância para tentar selecionar os doentes na fase inflamatória, para poder mostrar para ele, justificar, inclusive, para o paciente aquela indicação, e eu uso com o extensor associado. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Margarete agora. Margarete, assim, qual que é a dica ou a recomendação? Porque, enfim, eu acho que é muito importante essa abordagem psicológica do paciente com Peyronie. Ele visivelmente chega abalado no consultório do urologista, mas uma coisa é você trabalhar no serviço universitário, que já segue um protocolo muito bem definido de encaminhamento. Agora, o que você pode dizer aí para a turma, para os urologistas, como quebrar esse gelo, introduzir esse assunto e fazer esse paciente, convencê-lo a buscar que ele precisa de um apoio psicológico, seja antes de um tratamento cirúrgico, de uma prótese, enfim, ou para descobrir aspectos que ele às vezes não reconhece, mas que estão lá e de alguma maneira pioram a evolução da doença. É muito boa a sua pergunta, porque esse encaminhamento, né, essa conversa do médico com o paciente é muito importante para que ele busque a avaliação psicológica. Se não é, né, um critério do médico ter essa avaliação psicológica, né, pelo menos assim, mostrar
né, que qualquer situação que nos abale, que nos afete, né, ela fica, eu costumo dar o exemplo que fica como uma dor física aguda, tá? Roubando energia da gente, né? Quer dizer, consumindo energia da gente. A gente com uma dor aguda, a gente não tem muita disposição para as coisas, a gente se isola, a gente não quer ver ninguém, né? Então, a dor emocional, ela consome o mesmo tanto de energia e, às vezes, o paciente não percebe, né? Porque ela não, essa dor psicológica, ela não é localizável nem identificável. Então, quando a gente fala desse sofrimento que pode aparecer em vários âmbitos da vida dele, como vergonha, constrangimento, sentir-se diferente dos outros homens, ter vergonha de dividir essa situação dele com as outras pessoas, isso se torna limitante para a vida dele, né? Então, vai empobrecendo, tá? Todo o movimento dele diante das coisas que estão, muitas vezes, à volta dele ou estão ao alcance dele, né? Então, tratar a questão, fazer uma avaliação psicológica e, muitas vezes, ter um acompanhamento psicológico é um fortalecimento, inclusive, para ele poder aderir um tratamento e ter, assim, consciência do que está sendo oferecido para ele. Porque, normalmente, quando fala em tratamento, eu acho que o que mais pega são essas expectativas que são irrealísticas, que vai resolver tudo, que vai mudar a vida dele, que aí ele vai ter uma parceria, que aí ele vai poder, né, encontrar alguém, quando, na verdade, se ele vai se isolando, ele vai perdendo todo esse repertório dele, né? Então, não resolve tudo isso, né? Ele precisa estar bem com ele mesmo, até para que ele tenha noção do que ele possa alcançar, do que ele possa receber, né, de um tratamento e não ter, assim, decepções, frustrações, que é o que acontece muito, né, do paciente ter uma expectativa, não achar que ele não recebeu o que foi prometido, entre aspas, né, que ele acha que foi prometido uma coisa e entregaram outra para ele, né? Então, acho que isso daí poupa muitas frustrações, poupa inúmeros desgastes para o próprio profissional médico, né, que vai ter esse paciente, né, insatisfeito, muitas vezes queixando. Então, eu acho que abordar por esse caminho, de que ele fortalecido, tá, faz com que ele tenha uma visão muito diferente de tudo aquilo que vai ser, né, de tudo aquilo que ele pode ter para alcançar o que é possível, né, ou às vezes até o que ele deseja, né. Excelente. Excelente. De fato, o paciente com pneumonia é um paciente complexo, né? O ideal é que a gente tenha essa abordagem multiprofissional. Eu acho que foi muito proveitoso, porque eu acho que o desenho aqui do nosso webinar é como você mencionou, o paciente com pneumonia tem que ser tratado por várias disciplinas, né? Então, e a Margarete foi muito feliz aí, eu gostei muito da fala dela, das várias falas dela, aliás, ela falou bastante. Gostei muito do que ela falou, então eu acho que e a gente convive com isso, né? Quem é cirurgião da área de reconstrutora, né? Nós três aqui que operamos esse paciente, eu cada vez mais perco tempo antes da cirurgia. Então, eu lá no servidor, o residente, o paciente chega lá com pneumonia, ele já quer operar no dia seguinte. Eu falei, calma. Então, é o que a Margarete falou muito bem, expectativa realista. E o que mais causa, conflito é que, primeiro, você vai colocar prótese, ele acha que a prótese vai resolver tudo na vida dele. E não é bem assim. E o comprimento peniano, que a gente sabe que o pneumonia encurta e nós não temos ferramentas para devolver o tamanho do pênis que ele tinha antes da cirurgia. Então, eu acho que agradeço também por poder ter participado e Juliano, parabéns. Eu acho que daqui a pouco eu te passo a titularidade aí do grupo. Bom,
Eu acho que foi obrigado a todos, André, Alberto, Berteiro, Margarete. Eu Acho que foi que agradeço. muito produtivo. E aproveito já para convidar todos para o evento da semana que vem, né? Disfunções sexuais na população LGB, particularidades e tratamento, dia 19 de maio, às 21 horas. Muito boa noite a todos e até semana que vem.